Você sabe o que é um átomo? Você sabe que o átomo, que antes era indivisível, na verdade tem partes dentro dele? Ou seja, o átomo é divisível? Leucipo e Demócrito pensaram nas suas filosofias o que somos constituídos. Depois de muitas reflexões, eles chegaram à conclusão de que nós somos feitos por uma parte indivisível. Vamos pegar um pedaço de papel. Vamos dividir ele uma vez. Divide ele a segunda. Divide, blá, 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 divide. Vai ter uma hora que não vai ter como dividir mais. E essa parte seria indivisível. Essa parte seria o átomo. O átomo é uma estrutura muito pequenininha. Muito pequenininha. Isso é bem importante de saber. Só que depois os nossos cientistas descobriram que tem outras coisas nos átomos, ou seja, os átomos não são indivisíveis. Temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. Eles interagem entre si. Eles são partículas fundamentais. Os nêutrons são de carga neutra, assim como o próprio nós já ensinou, né? Os prótons são de carga positiva. Pensa, P positivo. Enquanto os elétrons têm carga negativa. Os nêutrons e os prótons estão no núcleo. A massa é basicamente, quando você vai calcular a massa, você está calculando nêutrons e prótons. Porque a massa dos elétrons é quase ínfima, é bem pequena. Não é muito expressivo. E os elétrons estão na eletrosfera. A eletrosfera é basicamente o volume. Então, o volume de um átomo é definido pela eletrosfera e a massa de um átomo é definida pelo núcleo. Qual é a diferença entre átomo e íon? Átomo é eletricamente neutro, enquanto o íon tem ou mais prótons ou mais elétrons, ou seja, tem um desequilíbrio nele, ele não é neutro. Quando tem mais prótons do que elétrons, nós temos cátions. E quando nós temos mais elétrons do que prótons, nós temos ânions. Um truque para se lembrar do que é positivo e o que é negativo aos íons é assim, o cátion tem o T. O T é um mais. Portanto, positivo. Tem uma expressão matemática para a gente conseguir calcular o número da massa, o número atômico, várias coisinhas importantes desse átomo. Como é que a gente calcula o número atômico? Ou melhor dizendo, o que é um número atômico? O número atômico é o número de prótons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembra que o átomo é eletricamente neutro? Ou seja, não tem nem mais prótons, nem menos elétrons. Não é nem muito positivo, nem muito negativo. Ele é um cara normal, ele tem um equilíbrio. Ele normalmente se encontra na parte inferior esquerda de um elemento. O número de massa é dado pelo número atômico somado ao número de nêutrons. Ou seja, o número de prótons mais o número de nêutrons. Lembra quando eu disse que no núcleo a gente tinha a maioria da massa? Ou seja, o número de prótons, o número atômico, mais o número de nêutrons. Como é que eu acho o valor dos nêutrons, então? É fácil, você inverte a equação. Nêutron é igual a massa menos número atômico. Conceitos importantes, isótopos, isóbaros e isoeletrônicos. Isótopos é elementos com o mesmo número de prótons, isóbaros, elementos com o mesmo número de massa, e isoeletrônicos, elementos com o mesmo número de elétrons. Certo? Mas, afinal, eu estava falando de elementos químicos, e o que são elementos químicos? Os elementos químicos são aqueles infernos que estão na tabela periódica. Brincadeira, o elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. What? Mais ou menos assim. Vamos pensar em vários átomos. Esses átomos têm o mesmo número de prótons. Esses átomos se unem, eles se conjuntam e formam um sistema puro, de vários átomos iguais. Hey! Gostou dessas aulas? Caso esta tenham ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte.
suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e zaz a Deus!